Olá, tudo bem com você? Estamos aqui para mais uma edição do Pauta Geral, trazendo informações de Palmeira, dos Campos Gerais, do Paraná, do Brasil. E a gente começa, então, cumprimentando os colegas de bancada, não é verdade? Muito obrigado por estar conosco mais uma vez, Péricles Calaça, tudo bem com você? Tudo bem, Edmar, tudo bem, Mário, cumprimento também o Carlos, que está na técnica, e a você que nos acompanha, que nos assiste todos os dias aqui pela Onda Livre TV. Daí, Mário, tudo bem? Tudo bem, Edmar? Boa tarde a todos. Caco, Carlos, prazerzaço novamente estar aqui compartilhando as informações junto com as pessoas que estão do outro lado nos acompanhando. Muito bem, quero lembrar também que o nosso amigo Carlos Mota está ali escondidinho na técnica, né, para fazer acontecer, para que esse noticiário possa chegar até você. Muito bem, nós estamos iniciando então mais uma edição do Pauta Geral. Vamos começar a edição de hoje com uma boa notícia, principalmente para quem está procurando emprego e de forma especial para aqueles que estão se preparando para concursos. A Secretaria de Estado da Justiça, Família e Trabalho vai abrir inscrições para um processo seletivo simplificado. PSS vai servir para a contratação de 61 funcionários que deverão atuar na Agência do Trabalhador em Curitiba. As vagas são para nível médio e superior nos cargos de analista de sistema, supervisores de setor, técnicos administrativos e técnicos em informática. A carga de trabalho, 40 horas semanais. Salários variando entre R$ 1.554 e R$ 3.730. As inscrições só poderão ser feitas através da internet a partir das 9 horas da manhã do dia 25 de janeiro até as 17 horas do dia 27. O canal para se inscrever é esse aí, ó, www.justiça.pr.gov.br. Uma outra notícia excelente para todos os paranaenses. Paraná lidera o ranking nacional com 74 mil empregados pelas agências do trabalhador. Vamos ao vídeo. O Paraná ficou em primeiro lugar no ranking nacional de colocação de profissionais pelas agências do trabalhador em 2020. Foram 74.615 trabalhadores encaminhados para vagas de trabalho com carteira assinada. O Ceará, estado que ficou em segundo lugar no ranking, teve 30 mil colocações. E o segundo lugar aqui da região sul, que foi o Rio Grande do Sul, encaminhou cerca de 14.800 trabalhadores pelas agências. E o importante é que essas empresas que estão contratando através das agências do trabalhador estão garantindo empregos com carteira assinada, com os direitos trabalhistas resguardados. Então, quero dizer para os trabalhadores do Paraná que existem sim, apesar da pandemia, diversas oportunidades e que aqueles que tiverem interesse em verificar quais são essas vagas que estão se abrindo também agora, nesse momento, podem contactar de forma online as 216 agências do trabalhador do nosso estado. Existem oportunidades de emprego no Paraná e o Paraná é parceiro das empresas e dos trabalhadores. Hoje existem 216 agências do trabalhador aqui no estado do Paraná. Elas podem ser buscadas pela internet no site justiça.pr.gov.br. De Curitiba, Elaine Nunes. E por falar em empregos, governador Ratinho Júnior participou da inauguração de mais uma indústria no Paraná. Trata-se de uma fábrica de polpa de frutas que já está gerando empregos e renda no norte pioneiro.
O governador Carlos Massa Ratinho Júnior participou da inauguração da nova fábrica da Vila Purê, em Santo Antônio do Paraíso, no norte pioneiro do Paraná. A empresa comercializa a polpa de frutas. O investimento privado foi de R$ 5 milhões. A fábrica já gerou 22 empregos diretos na indústria e 40 na fazenda, além de beneficiar 120 produtores da região. O projeto aqui é maravilhoso, é um projeto grande, ousado, que traz tecnologia, que exige qualidade, que vai dar escala de produção, enfim, que introduz numa região um conceito diferente e, do nosso ponto de vista, muito importante, né, para as famílias dos agricultores pequenos. Na primeira etapa vão ser produzidas 300 toneladas por mês de polpa de abacaxi, ameixa, goiaba, manga, maracujá, morango, pêssego e pitaia. Na segunda etapa, a partir de 2022, a meta é de que a produção chegue a 1.800 toneladas por mês. Por isso foi fundamental firmar parceria com produtores rurais daqui da região. A gente traçou inicialmente um raio de mais ou menos 150 metros no entorno de Santo Antônio, considerando o frete e as condições climáticas que se mantivessem, né, favoráveis para as frutas que a gente elegeu para trabalhar no processamento. Nós queremos que a nossa agricultura possa ser transformada, industrializada, né? Não apenas vender a fruta, mas poder, como exemplo aqui, vender a polpa da fruta, né? Para que tenha um valor agregado e automaticamente essa indústria, como outras no estado, possa gerar emprego no nosso interior. Então é um motivo de muita alegria poder estar inaugurando esse complexo industrial aqui, a Vila Purê, com investimento de mais de 5 milhões de reais pelos empresários, com apoio do governo do estado, na colaboração de mudas frutíferas para os agricultores da região poderem produzir essa matéria-prima e automaticamente potencializar aqui cada vez mais a região do Norte Pioneiro. Mário, o Paraná se destacando na geração de empregos e o que é melhor, muitos empregos, a grande maioria, porque é pela Agência do Trabalhador, é com carteira assinada, né, em indústrias sendo inauguradas. Quer dizer, é o nosso estado que caminha bem, graças a Deus. São boas notícias que estamos acompanhando. Por todo o Paraná, podemos assim dizer. O Paraná está em um processo de transformação, graças às políticas que se permitem que o empreendedor invista no estado, né? E graças muito à audácia dos nossos empreendedores que temos, né? Temos essa indústria sendo implantada no Norte Pioneiro, ali uma região povoada de cidades pequenas, bastante a região ali. A gente vê que isso é bastante interessante e fortalece a localidade. Por mais que seja em uma cidade pequena, fortalece toda a micro-região. Isso é bastante interessante e esperamos que esse exemplo possa também estar ocorrendo em nossa região, em Palmeira, principalmente, que é um polo produtivo. Então, de repente, nós temos indústrias que consigam produzir, industrializar a nossa produção agrícola e derivado de leite e outras coisas que tanto nós produzimos aqui. Péricles, você já trabalhou, inclusive, na Agência do Trabalhador, né? Muito importante quanto essas contratações acontecem pela Agência do Trabalhador, né? Isso é interessante o que o Gilmar falou, porque também muitas empresas elas fazem a opção de não anunciar suas vagas pela Agência do Trabalhador. Então, esse dado oficial aí, que mostra 70 e poucos mil contratados pela Agência do Trabalhador, é um ponto muito positivo. Primeiro, que é sinal que as empresas estão acreditando também no trabalho da Agência do Trabalhador. Mas eu creio que, além desses 70 e tantos mil empregos, outros foram gerados sem passar pela agência. Então, é um estado que está aí prosperando, diferente de outros estados que vêm enfrentando recessão, em estados onde empresas estão fechando, que é o caso da Ford, né, vencedor do Brasil. Percebe que o Paraná, nesse momento, se encontra numa situação aí até que confortável comparado a outros estados. Palmeira, por enquanto, também não se pode reclamar assim, na questão empregos. Claro, existem pessoas que estão à procura do seu trabalho, tem, mas ainda temos um potencial de absorção aí de vagas de emprego muito grande, né? Um detalhe que é preciso verificar é que, devido à situação do Brasil, um pouquinho do aumento da inflação, talvez o que esteja pegando agora não seria o emprego, mas sim o potencial aquisitivo do salário, né, que se tornou aí um pouco baixo. Então, quer dizer, o salário mínimo não vai suprir a necessidade do trabalhador.
É verdade. Hoje mesmo eu estava vendo em Ponta Grossa mais uma indústria cervejeira anunciando investimentos da ordem, se eu não me engano, 300 milhões de reais. Quer dizer, a nossa região também, ela continua se desenvolvendo. Agora, você falou uma coisa interessante, Pérez, que eu não havia pensado. Você disse que muitas vezes as empresas acabam não anunciando as suas vagas via agência do trabalhador. Por que isso acontece? Na verdade, durante quase 7 anos que eu fiquei na agência do trabalhador, pode-se verificar que muitas empresas acham um pouco burocrático demais o sistema de anúncio na agência do trabalhador. Por quê? A empresa ligava na agência do trabalhador, ela gostaria que você já indicasse alguns currículos de pessoas para ir trabalhar. Quando, na verdade, o sistema do Ministério do Trabalho ele exige que a empresa ela abra de forma formal, junto ao site do Ministério do Trabalho, uma vaga, especificando os critérios, os requisitos, né, para aquela vaga e, inclusive, algumas coisas que também é por lei, né, o tempo de experiência exigido pelas empresas, às vezes é acima do que a lei permite, e essa vaga aberta, ela tem que passar pelo critério das pessoas que candidatarem para a vaga, pegar uma carta de encaminhamento, ir até a empresa com aquela carta de encaminhamento. Se aquele candidato não for selecionado, a empresa tem que dar baixa naquela carta de encaminhamento. Então, esse processo deixava um pouquinho moroso a escolha do funcionário. Então, muitas empresas optavam pela conversa direta com os interessados na vaga. Mas eu acredito sim que isso está mudando aos poucos, devido aos resultados da agência do trabalhador. Isso faz com que as empresas façam a opção de anunciar na agência e conseguir a sua mão de obra através da intermediação. Tá certo. Mário, você queria falar? Eu vejo também nesse ponto, concluindo com o que o Carlos comenta, hoje existem muitas empresas voltadas aos recursos humanos, né, as agências que intermediam essa mão de obra. E esse trabalho de seleção é um trabalho bastante... gasta-se tempo, é um processo moroso também na própria empresa, né, fazer isso. Então, quer dizer, isso acaba se optando para que essas empresas terceirizadas façam esse trabalho, selecionem os candidatos e o processo final vai para a empresa contratante. Então, acaba sendo para eles mais fácil e um processo de seleção mais simplificado para eles. Muito bem, hoje à tarde o deputado Requião Filho conversou aqui com a redação do Pauta Geral e ele fez questão de deixar uma mensagem por conta do início das atividades da TV Onda Livre. Olá, amigos da Onda Livre. Aqui é o deputado estadual Requião Filho do MDB. Quero parabenizar vocês por entrarem no ar com jornais diários como Pauta Geral, Café com Pimenta, informações sobre o agronegócio, informações de interesse público em geral. Um grande abraço do Requião Filho, muito sucesso e que a informação chegue a todos, pois informados tomamos melhores decisões. Depois de tanto tempo falando somente da doença, agora as atenções se voltam para as vacinas. Pouco mais de 24 horas depois do desembarque no Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, as doses da vacina contra a Covid-19 chegaram nas 22 regionais de saúde do Paraná. Segundo o balanço parcial da Secretaria de Estado da Saúde, hoje, pelo menos 192 municípios já haviam recebido os imunizantes. As últimas doses chegaram a Cascavel ontem, por volta das 10 horas da noite. Palmeira recebeu 100 doses neste lote emergencial. Segundo o secretário Jovatan Bueno, serão imunizadas 94 pessoas profissionais que atuam na linha de frente do combate ao coronavírus. O prefeito Sérgio Beliche informou que uma quantidade de novos lotes deverá chegar nos próximos dias para que possam ser vacinadas mais pessoas. Segundo ele, a vacinação teve início hoje e nos próximos lotes serão ainda vacinados primeiramente aquelas pessoas consideradas como integrantes dos grupos de risco e assim até que todos possam ser imunizados. Em Ponta Grossa, 6.000 doses chegaram na 3ª Regional da Saúde no final da manhã de ontem. As vacinas estão sendo distribuídas para 12 municípios da região, o que deverá ser suficiente para imunizar 5.696 pessoas.
As primeiras doses da vacina serão utilizadas também, logicamente, para imunizar os profissionais da saúde que estão atuando na linha de frente do combate ao Covid-19. Também os indígenas e os idosos que se encontram em instituições de longa permanência. A primeira pessoa a ser vacinada em Ponta Grossa foi a enfermeira do Hospital Universitário da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Terezinha Pelinski da Silveira. E olha, em Castro, a vacinação também iniciou ontem. A primeira a receber a vacina foi a técnica em enfermagem Andréia Cristina do Nascimento Rodrigues. Ela tem 29 anos e atua na unidade de pronto atendimento, onde lá mesmo ela recebeu a vacina. Ela confessou que estava feliz, porque se trata de uma vitória para todos. Neste primeiro lote, Castro recebeu 595 doses e a prioridade é para os profissionais da área de saúde que atuam na linha de frente de combate ao Covid-19. Porto Amazonas também já recebeu as primeiras doses da vacina. O enfermeiro Alessandro Schmidt da Silva e o chefe da Vigilância Sanitária, o Marcelo Domingues, foram buscar o lote em Ponta Grossa, na sede da Terceira Regional de Saúde. As primeiras aplicações da vacina aconteceram hoje. Vacina contra a Covid-19. Afinal, você vai tomar ou não? Esse é o tema da opinião de hoje do nosso comentarista Péricles Antônio Calaça. Esta semana eu vi uma postagem que dizia: se você estivesse no avião e tivesse um paraquedas com 53% de chances dele funcionar, você saltaria com esse paraquedas? E eu vi várias pessoas dizendo, não saltaria. Aí eu pergunto, e se o avião estivesse caindo e tivesse apenas um paraquedas, com 53% de chance de funcionar, você saltaria ou não saltaria? De qualquer forma, você vai cair. Assim vivemos esse tempo de pandemia, onde estávamos esperando ansiosamente pelo dia em que se anunciaria a vacina contra a Covid-19. E muitas pessoas questionando algumas instituições, Oxford, Fiocruz, Sinovac, Butantan, Pfizer, BioNTech, institutos, laboratórios, universidades que estão há anos, alguns há séculos, estudando e trabalhando para a produção das principais vacinas que eu e você já tomamos desde a nossa infância. Tomamos inclusive aí a vacina contra o H1N1, H5N1 e outras doenças que também nos ameaçaram nos últimos anos. Vejo pessoas debatendo via rede social, sentindo-se aquele desejo de boicotar o uso da vacina. Mas eu ainda prefiro ficar com a hipótese que se eu estiver nesse avião da pandemia da Covid-19, que está caindo, e ter apenas um paraquedas com 53% de chance de funcionar, eu vou usar o paraquedas. Assim, eu também convido você a lembrar que quando você tomava as demais vacinas antes das redes sociais, você sequer sabia de onde vinham os insumos para a produção da vacina. A Covid-19 é uma realidade e tem ceifado muitas vidas, cada vez mais próximos de nós. Então, que deixemos de debater uma política via Facebook, Instagram e outras redes sociais e passamos a acreditar um pouco mais na ciência e enxergar que a vacina ela é a nossa única esperança neste momento. Pois é, e a prefeita de Carambeí
Elisângela Pedroso determinou um aumento no valor da Bolsa Auxílio para os estagiários do ensino superior, técnico e médio. As vagas serão ofertadas de acordo com a necessidade de cada setor. Porém, a prioridade será suprir a área da saúde. A prefeita defendeu o reajuste porque entendeu que os valores estavam defasados há muito tempo. Elisângela disse que neste primeiro momento haverá contratações para a área da saúde, onde a prioridade será tornar os serviços mais ágeis. Os novos valores são os seguintes: para estagiário do ensino superior, R$ 700, ensino médio, R$ 500 e ensino técnico, R$ 500 e ensino médio, R$ 350, com carga horária de 4 horas e contrato de 12 meses. Daqui a pouco, às 21h30, o Operário de Ponta Grossa vai enfrentar o Cruzeiro em Belo Horizonte pela Série B do Campeonato Brasileiro. O time pontagrossense precisa vencer para continuar brigando pelo G4. Com 51 pontos, o Fantasma sonha com a Série A do Campeonato Brasileiro no ano que vem. O Cruzeiro, com 44 pontos, não tem mais chances de voltar à elite do futebol e deve mesmo permanecer na Série B no ano que vem. Mesmo assim, é preciso cuidado. Vale lembrar que, no final do ano passado, a Raposa levou o melhor sobre o Operário. Botou na frente para o Arthur Kaique, saiu na cara do gol, Arthur Kaique, travado na hora H pelo Ricardo Silva. Para o Chape, olha o arremate de fora. Regis de canhota, a bola viajou para a grande área. Moreno toca de cabeça, fraquinho, e a bola sai para a linha de fundo. Marcação, Marquinhos Gabriel já dentro da área, fez o corte, bateu cruzado, Ricardo Silva, Marquinhos Gabriel, Ricardo Silva outra vez. Consegue dominar, Marcelo vai para cima, toma a bola, Tomás bate dali mesmo. Tá chegando o Maranhão, botou por dentro pro Marcelo, Marcelo bate fraco, o Fábio pega. Marquinhos Gabriel no canto, Thiago Braga pega. Jadson faz o cruzamento, toque de cabeça para a defesa do Thiago. Arthur Kaique pega a sobra. 36 minutos, Marcelo para cobrança, para fora, Rafael Bonfim. Ayrton foi levando, abriu para o arremate, Ayrton preferiu cruzar do outro lado, chegou no Arthur Kaique. Gol do Cruzeiro! Aqui pro Peixoto, cruzou na área. Olha a sobra, Douglas Coutinho, olha o Rafael Silva, Fábio, espetacular! A bola sobra, Ricardo Silva, o toque de cabeça para dentro da área, o gol de empate tá pintando e a bola vai para fora. Vamos falar de política. No dia 1º de fevereiro acontece a eleição da nova mesa diretora da Câmara dos Deputados em Brasília. Os deputados deverão estar lá para votar, porque ficou decidido que a votação será presencial e secreta. Bom, para variar, o candidato Baleia Rossi do MDB, que tem o apoio do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia, está aí às voltas com um escândalo que envolve o irmão e a esposa dele. Tudo gira em torno da denúncia de um pagamento de R$1 milhão à empresa dos dois, que foi feito por ninguém menos que a empreiteira Odebrecht. Aí já dá para imaginar todo o rolo que está por trás disso, né? Queria conversar aqui com meus amigos de bancada sobre essa situação. Rapaz, parece que quando o político aparece na mídia, ele está lá sossegado, quietinho, daí ele aparece, o pessoal começa a dar uma olhada para o passado desta pessoa e não sobra um. Rapaz, como é que vocês veem a situação, hein? Brasil parece que continua sendo Brasil. E, infelizmente, ainda vivemos a velha política, né? A esperança é que agora, daqui 2 anos, tenha a eleição para
governador, deputado, presidente, haja uma renovação também na Câmara dos Deputados com novos candidatos que venham sem esses vícios políticos que tem no Brasil. O que nós temos visto nas últimas décadas aí, que a história se repete. Basta ser candidato a uma mesa diretora na Câmara que o passado aparece. Enquanto está como deputado esquecido lá no plenário, fica esquecidinho, mas disputou um cargo de relevância, os podres vão aparecendo. Mário, o problema é que essa situação já vem lá da raiz, né? Nós vamos mudar, e realmente a gente precisa mudar, a gente precisa fazer a renovação, né? Veja que a Câmara de Palmeira, por exemplo, teve 80% de renovação, dos antigos um só ficou, né? Mas o problema é como fazer a renovação se não aparecem candidatos novos. O problema dentro dos partidos também é um caso sério, né? O cabresto ainda funciona. A gente que acompanha, vive um pouco próximo dessa realidade política, a gente percebe as pessoas que têm boa vontade de querer mudar, que torcem por uma mudança, tem muitas pessoas coerentes, corretas, mas diante desse cenário todo, elas preferem não se envolver. Acabam, nem que no tempo, se omitindo. Preferem não se envolver porque vai colocar a própria integridade dela em jogo. Vive de uma maneira decente, trabalha, gera emprego e tal. Quando chega no meio para querer colocar uma coisa decente, um meio corrupto dos grupos políticos, seja isso, a gente fala lá em Brasília, mas eles foram, não são direto de Brasília. Eles são aqui de cada município, são do Estado, são representantes municipais, que acabam galgando degrau por degrau e chegam lá em cima. Então, quando eu faço uma reflexão nesse sentido, eu percebo que os que estão lá saíram das cidades. Então, o problema Brasília se centraliza, as pessoas vão lá com mau índole, com maus interesses, com interesses próprios, interesses de grupos, não interesse da população no geral. Então, acho que precisa mudar os nossos representantes. Quando nós começamos a escolher o vereador, quando escolhemos o nosso prefeito, agora o deputado saiu de cada cidade. Então nós temos que pensar assim, que maneira, que representação vai ter essa pessoa quando lá estiver em um degrau mais alto nos representando. Somos nós também cúmplice desta decisão que eles tomam por nós não cobrarmos de uma maneira mais enfática. Apenas nós votamos e deixamos que eles fiquem lá, né? Dá para perceber, você pode olhar que todo político, quando ele chega a exercer um cargo, por exemplo, na capital, como deputado estadual, chega numa Assembleia Legislativa, depois, ou quando ele chega lá no Senado, ou quando ele chega na Câmara dos Deputados, ou até na própria Presidência da República, é porque ele já passou pelas etapas anteriores. Normalmente ele começa como vereador, depois, muitas vezes, como prefeito ou não, mas daí vai para deputado estadual, depois ele vai para senador, para deputado federal, né? Ele vai seguindo essa carreira. E isso que o Mário falou é algo importantíssimo, porque quem vota nessas pessoas somos nós. Nós vamos fazendo esse político desde o berço, ou seja, desde a Câmara Municipal. Então é absolutamente importante que o brasileiro tome essa consciência. E, gente, quando a gente pensa assim numa Câmara Federal, numa Assembleia Legislativa, né, e na política em geral, como o Mário falou, é uma sujeira que as pessoas de bem nem querem se aproximar para não se sujar também, a gente tem que pensar o seguinte: se nós temos um copo de água suja na mão, a gente não vai beber, a gente precisa tirar essa água suja de lá, e para tirar a água suja dela é só ir colocando mais água limpa, que daqui a pouco toda a água suja sai e a gente fica com o copo de água limpa na mão, né? Tem que fazer isso, tem que ir colocando água limpa lá, e por aí ou não é, Pé? Até uma forma de você saber se você está participando, como diz o Mário, né, que temos culpa por não fiscalizar os nossos eleitos, basta fazer a seguinte pergunta: para quem você votou para deputado estadual, para deputado federal e senador na eleição passada? Né? Se você não lembrar, é porque você realmente não está fiscalizando, está aceitando tudo o que está sendo feito, seja na Câmara, seja no Congresso, no Senado, onde quer que seja, está fazendo parte dessa má gestão. Então, a primeira pergunta a ser feita, né? Aí não adianta ficar no Facebook de mimimi, né? Não adianta, o Facebook não vai resolver. É verdade. Olha, e o vereador Walter José de Souza, o Valtão, ele é do PRTB de Ponta Grossa. Ele tomou posse hoje pela manhã na Câmara dos Vereadores daquela cidade.
Valtão foi reeleito na última eleição, ele já era vereador, foi reeleito, mas ele encontrava-se preso. Valtão era suspeito de ter recebido propina quando foi relator na CPI que investigou supostas irregularidades no contrato do Star Digital. O vereador cumpre agora prisão domiciliar, sendo monitorado por tornozeleira elétrica. Ele recebeu autorização judicial para assumir a sua cadeira na Câmara de Ponta Grossa, até porque a legislação prevê que se o eleito não assumir no prazo de 15 dias, ele perde o mandato. Então ele precisava realmente tomar posse, né, na Câmara Municipal, teve autorização judicial e ele foi lá de tornozeleira e tudo. E aí a gente vê, olha, mais um caso. Nós não podemos dizer que o Valtão é um bandido, é um corrupto, mas existe uma suspeita, né? E o pior, existe uma suspeita não só de um vereador, mas de um vereador que era membro de uma CPI que investigava o caso. É complicado, né? Parece brincadeira, né? Parece piada, né? Até só vou fazer uma correção, Odmar. Você falou que ele vai com tornozeleira elétrica. Ele vai ficar eletrocutado. Eu falei elétrica? Melhor do que dar na eletrônica, porque eletrônica vai ser monitorado, né? Melhor do que a elétrica, ele vai ser eletrocutado. Não tem cadeira elétrica, então vai a tornozeleira. Mas, de qualquer forma, realmente tem contrassenso, né? O que participava da CPI é o principal investigado. Então, é a mesma coisa que você dá a chave da cadeia para o preso. Então fica bem difícil de chegar aí. É uma vergonha, vamos ter aí, nós não, né, mas o pessoal, infelizmente, de Ponta Grossa, infelizmente, vai ter o seu vereador aí, que é um acusado hoje, né, que está com a sua tornozeleira, e vai estar lá sendo representante da comunidade, representante da sociedade. Espero que se consiga provar, então, que ele não tem culpa e que ele faça um bom mandato, né? Mas se tiver culpa, que realmente perca o seu mandato, que cumpra o seu tempo de prisão como deve ser. É isso aí, Mário, quer falar? Talvez até o Pérez possa comentar de uma maneira mais em função do direito que ele conhece como advogado. Provavelmente o suplente dele, né, é do mesmo grupo, né? É aí que como que é os emaranhados da política. Se por um motivo ou outro ele sair, vai ficar alguém do próprio grupo. Então essa pessoa que é hoje o interessado em ser o suplente dele, será que está tão interessado em que a justiça seja feita? Não sei quem é a pessoa, mas é só menos um comentário levantando essa questão, para ver como que é tão emaranhado da politicagem, faz com que isso ele permaneça lá, porque não tem um outro interessado que ele saia. Apenas aí o interesse de alguém, que ele sai, eu vou ocupar o lugar dele. Não, tem que ser, porque a justiça determine, que seja cobrado da justiça, que as pessoas tenham a devida integridade moral para ocupar um cargo representante de uma cidade, principalmente, independente do tamanho, mas Ponta Grossa o tamanho. E só um outro exemplo, semana passada foi empossado alguém no norte, que também estava na cadeia, esse já sentenciado de envolvimento com droga, tráfico de droga. Representante. Então, vemos, como é no comentário que fiz anterior, na população escolhe seus representantes. Quem que votou nessa pessoa porque é envolvido, condenado com respeito à droga, está lá representando a sociedade. Então, essa aqui é quem precisa rever os valores de quem vota também. Eu me lembro que há pouco tempo algumas matérias circularam, agora já há algum tempo que eu não ouço, mas na atual legislatura do Senado Federal e da Câmara Federal, ou seja, do nosso Congresso Nacional, se eu não me engano, eu não me lembro exatamente, eu vou até pesquisar o número, mas era algo em torno de 60%, se eu não me engano, dos parlamentares do nosso Congresso Nacional que tinha, no mínimo, um processo nas costas, no mínimo um processo. Então, lá que tem uma ficha eleitoral que não se acaba, uma ficha de processos lá, de criminal, que não se acaba mais. Quer dizer, parece que o povo realmente não está nem aí, né, com o passado e com aquilo que as pessoas estão fazendo e vão votando sem saber até o que estão fazendo, porque votar dessa forma parece que é não saber o que está fazendo, né? Eu vou fazer aqui um elogio ao senador Álvaro Dias, que tem um projeto que está engavetado há tantos dias, que é o fim do foro privilegiado. Né? Exato. Pondo como cidadão comum. Né? Aí talvez vá diminuindo o tanto de pessoas eleitas com crime nas costas. Né?
é preciso colocar o político como um cidadão comum. Ele vai responder de forma como todo cidadão, vai ser condenado, não vai ter os seus privilégios, é normal como todo cidadão. Então é preciso desengavetar aí o fim do foro privilegiado para que os políticos possam responder como todo cidadão responde e, se culpado for, pagar por aquilo que fizeram. Muito bem. E durante o período eleitoral acontecido agora, no final do ano passado, um assunto aqui em Palmeira acabou aparecendo como o mais importante: a Santa Casa de Palmeira. Esse assunto foi tão importante que acabou sendo um ponto decisivo na própria eleição do então candidato Sérgio Beliche. A Santa Casa de Palmeira é tema do comentário de hoje de Mário Camargo. Saúde. Saúde interessa a todos. Saúde é um direito estabelecido na nossa Constituição e nos direitos universais do cidadão. E aí a gente se preocupa, como está a nossa saúde em Palmeira? E como falado já anteriormente, esse assunto foi decisivo na última campanha eleitoral. Nos últimos dias que antecederam as eleições, saíram inúmeros assuntos relacionados ao hospital ou à popular Santa Casa de Palmeira. Fecha, não fecha, ajuda, não ajuda, governo deixa de ajudar, e muitas dúvidas. E aí, muitos se manifestaram, a população ficou apreensiva com as decisões a serem tomadas. Esse é um assunto em relação à Santa Casa que não é de hoje. Já vem por muito tempo se arrastando as dificuldades financeiras que a Santa Casa lá, principalmente quem administra, tem toda uma dificuldade de sanar a situação financeira dessa casa. E diante de tudo isso, a população fica num conflito. Apenas a única instituição que tem em Palmeira que recebe os seus doentes, que dá o amparo quando assim necessita. Mas qual que é o meu ponto de vista em tudo isso? Essa semana última foi estabelecida uma nova diretoria à Santa Casa, visto que o anterior diretor aceita se fazer parte da Secretaria Municipal, faz parte do secretariado da atual gestão, e assim seu vice acaba assumindo, no caso o Wagner Baralci assume a direção da Santa Casa. Primeiramente um elogio a todos, porque é um trabalho árduo, difícil, de arrecadar recursos para manter a Santa Casa. Bem sabemos de tudo isso. Mas como foi trazido a discussão a respeito da dificuldade da Santa Casa, os políticos aqui, todos eles tinham um ponto de vista, uma solução, vários deles apresentaram soluções. Um novo ano se inicia, um mandato novo se inicia, e o que se espera a partir desse momento é que esse assunto possa ter a devida solução. Câmara de Vereadores, tome sua posição junto, secretário de Saúde, o Gilberto Bueno, a qual até conversava com ele ontem, trazendo a preocupação que os assuntos sejam resolvidos. Hoje nós temos uma terceirizada intermediando o pronto atendimento que é feito aqui em Palmeira. Muitos pensam que estão indo recebendo atendimento no hospital, porém lá quando chega existe uma empresa terceirizada que presta serviço diretamente ao município, à prefeitura. E quando lá o paciente precisa do internamento, aí então ele passa a ser internado e passa a ter o atendimento através do Hospital Santa Casa de Palmeira. Com todo esse comentário, toda essa preocupação, é que tão logo seja resolvida essa situação, principalmente envolvendo a empresa terceirizada, para que os recursos sejam melhor encaminhados. Nós temos 2 hospitais, ou tivemos 2 hospitais em funcionamento aqui em Palmeira. Chegou a ter 3, e agora apenas 1. O Hospital da Vila Maria, como fica bem conhecida da cidade nossa, sempre está aí, volta, não volta, inúmeras dificuldades. Mas, ou seja, nós temos várias situações que possibilitam ao nosso cidadão palmeirense ter um atendimento qualificado, um atendimento de melhor recurso. Nós vemos hoje qualquer exame mais sofisticado precisa ir para fora. Portanto, precisamos tão logo que a administração, que o hospital, os vereadores, toda a administração municipal
se voltem a esse assunto, visto que foi assunto de campanha, tão logo seja resolvido esse assunto, para que melhor seja direcionado os recursos de Palmeira e, acima de tudo, o palmeirense tenha um atendimento digno, assim como se faz necessário. Vamos falar de um assunto que, se as pessoas não odeiam, ao menos não gostam dele. Pedágios. Pois é, acontece que até o final do ano que vem deverão ser fechados os contratos com as empresas que vão explorar as novas praças de cobrança pelo prazo de 30 anos. É isso mesmo, se você ainda não ouviu falar, o Paraná vai passar das atuais 27 para 42 praças de cobrança de pedágio. Os novos pedágios começarão a operar entre final de 2022 e início de 2023. As novas praças estarão sediadas em Sengés, da PR-151, em Siqueira Campos, BR-272, entre Jacarezinho e Ourinhos, em Califórnia, né, ou melhor, na Califórnia, não é lá na Califórnia, Estados Unidos, é aqui em Califórnia, norte de Tamarana, na PR-445, em Jussara, em Tapejara, entre Perobal e Cafezal do Sul, entre Guaíra e Terra Roxa, entre Guará e Mercedes, entre Toledo e Cascavel, Capitão Leônidas Marques, em Ampere, Renascença e Guairaçá. Mais pedágio, sendo que os pedágios do nosso estado já são um verdadeiro escândalo, né? Bom, eu passo a bola, quero saber a opinião de vocês. O pedágio do Paraná já é considerado o mais caro, né? A matéria que eu li hoje sobre essas novas praças de pedágio traz a preocupação da distância entre uma praça e outra, né? Não basta termos mais pedágio, agora você vai rodar menos e pagar mais pedágio. Eu reconheço uma única coisa dos pedágios. Quando eu vou de Palmeira a Ponta Grossa sem pedágio, eu corro chegar lá sem as rodas do carro. E quando eu pego a 277 e vou até Irati, eu vou numa rodovia com terceira faixa, bem sinalizada, sem buracos. Se o serviço fosse com preço justo, seria perfeito, já que o Estado não dá conta de manter as estradas. A nossa maior dificuldade é o preço do pedágio, né? Um pedágio muito caro e que vai, mais uma vez, pesar aí no bolso do consumidor. Fala, Mário. Nesta lista, felizmente, nós estamos de fora, né? Porque sempre está se comentado que essa estrada PR-151, Palmeira Ponta Grossa, deveria ser pedagiada. Pelo menos nesse momento está fora dessa listagem. Ponto positivo nesse sentido é que não vamos estar pagando. O Caco comenta ali da qualidade da estrutura que a rodovia passa a ter quando é pedagiada. A questão é realmente o valor exacerbado que é cobrado em relação aos pedágios do Paraná. Eu estive com os contratos na época, quando foi implantado o pedágio no Paraná, isso em 98, quando começou a cobrança propriamente dita, que nesses contratos até hoje nada tão pleno como foi tratado de ser feito, a duplicação da nossa estrada. A 277 aqui era para ser duplicada. Alguns lugares foi feita a terceira via, coisa assim, mas nada. Estrutura de carro, de suporte, para dar suporte aos acidentados, quando acontece assim, até hoje isso não existe. Como diz a lista, se você for lá na relação, diz que em cada praça de pedágio deve ter tantas viaturas, uma plataforma, um carro guincho, um carro pipa. Isso não existe. Ou seja, nós estamos pagando por aquilo que não oferece.
Tem a qualidade da estrada, mas tudo isso eles acabam também colocando no preço, mas na hora da necessidade isso não acontece. Eu mesmo presenciei, eu mesmo tive que, nessa estrada aqui, logo após o pedágio aqui de Porto Amazonas, 4 km à frente, um acidente há anos atrás, onde que eu tirei as pessoas de dentro do carro, o carro pegando fogo, e quem foi socorrer essas pessoas? Bombeiro, daquele bombeiro. Ou seja, nós pagamos uma empresa privada e aí usa-se os recursos da estrutura do Estado para suprir a necessidade. Não que o bombeiro tenha que deixar, porque é um lado humano também. Mas, se eles estivessem fazendo o serviço adequado, qual deve ser feito, não havia essa estrutura. Então, desloca as viaturas de Palmeira até um acidente, quando que a empresa não está e aí deixa de gastar também. Então, são coisas que precisam ser melhor verificadas pelos nossos deputados e as pessoas envolvidas nesse processo também. É algo que é vergonhoso. É porque você vê, por exemplo, hoje, para você sair aqui de Palmeira e ir à Foz do Iguaçu, chega um momento que você tem vontade de virar o carro e voltar para casa, porque eles simplesmente estão fazendo serviço de cortar o mato e a estrada praticamente virou uma faixa dupla daqui lá. Eu acho que o único serviço que eles fizeram até agora foi pintar a faixa amarela contínua, para que você não ultrapasse. E o resto vai. Então você pega aqueles caminhões e você vai atrás dos caminhões, quilômetros e quilômetros, porque a rodovia não foi duplicada, não existe uma terceira faixa, os caminhões estão usando a sua faixa e você fica ali atrás sem poder passar. É um sufoco danado. Tudo isso coloca em risco os nervos e a vida dos motoristas, logicamente, né? Então, realmente é algo que preocupa. Agora, você falou, Pérez, diminui a distância, né? Logicamente, cada vez mais pedágio. Quer dizer, hoje, se o pedágio é R$15, mas amanhã baixar para R$7,50, desde que tenha 2 praças de pedágio no mesmo espaço, não vai adiantar nada, né? O preço vai continuar o mesmo, né? Eu estou com a impressão que nós vamos acabar, no final de contas, pagando mais pedágio. Essa conversa toda de que pedágio um dia vai acabar, que vai baixar o preço, vai ser uma coisa tipo Santa Catarina, algo assim. Eu acho que aqui no Paraná está difícil de acontecer, viu? Inclusive, né, teve uma negociação das concessionárias, onde devolveram, né, teve um acordo de justiça para, diante do processo, chegaram a baixar, né, o pedágio aqui, o nosso aqui que vai para perto de Porto Amazonas, mas poucos dias depois já estava no preço normal e poucos dias depois teve uma alta do pedágio, né? Então, infelizmente, o pior para nós é realmente o preço do pedágio, né? O valor muito alto. Eu reconheço alguns serviços e, claro, também tem serviços que ficaram muito mal feitos. Por exemplo, quando foi feita a trincheira ali, que vai para o Rússio 2, já aconteceram vários acidentes embaixo da trincheira por um erro do engenheiro que não permite que quem vai entrar na rodovia, entrar embaixo da trincheira, consiga enxergar se está vindo o carro ou não. Então, são projetos que precisam ser revistos e o preço é pago, né? O pedágio do Paraná é o pedágio mais caro do Brasil. O Mário falava sobre a questão que, por um lado, é bacana, né? A gente realmente não entrou aí nessa questão de novo pedágio aqui entre Ponta Grossa e Palmeira, mas, por outro lado, me preocupa também o fato de que onde vai acontecer pedágio, pelo menos no papel, existe lá uma obrigação de que as estradas sejam terceirizadas, tenham pelo menos uma terceira faixa, que elas sejam duplicadas e tal. Agora, esse trecho de Palmeira a Ponta Grossa, há pelo menos 20 anos ouço dizer que vai ser duplicado e, mais uma vez, Mário, eu estou achando que nós vamos ficar só na notícia da duplicação, viu? Comentávamos isso em edição anterior, palavras do secretário Sandro Alex, que deve ser concluídos os trabalhos, né, ou pelo menos já estavam em andamento o início desse trabalho, mas usando a pista não vemos nada disso acontecer. Então fica aí também um pedido, uma solicitação aos nossos representantes que façam a devida pressão, a devida cobrança, porque o nosso trajeto aqui são mais de 7 mil veículos por dia. A intensidade de caminhões, porque nós temos aqui uma malha aqui de Palmeira, para que nós podemos ir para todo que é lado.
vai para Foz do Iguaçu, vai para Ponta Grossa, vai para o norte do estado, vai para São Paulo, vai para Paranaguá, vai para Santa Catarina, Rio Grande, tudo passa por aqui. Todos esses caminhões trafegam pela nossa estrada. Então somos merecedores de uma estrada melhor para evitar tantos acidentes e também quem usa a estrada merece também isso, um conforto, que tenha uma estrada adequada, que possa transitar de uma maneira tranquila e segura. Cobraremos deles o quão logo os vereadores, a administração possa fazer esse apelo junto aos órgãos competentes. Né? E o Sandro Alex que se propôs a fazer isso, com nossa solicitação desejada. Muito bem, tocar a buzininha porque está na hora da gente terminar. Não é nada disso, mas realmente está na hora de terminar. Quero deixar um grande abraço a todos vocês. Obrigado, Périco. Obrigado, Mário, mais uma vez pela participação. Obrigado, Gilmar. Obrigado, Mário. E a você que nos assiste. Em breve teremos todos os dias, né? Estamos aí acertando todos os ajustes finais do Pauta Geral. E espero que você nos acompanhe na rede social. Curte nossa página no Facebook, logo também no Instagram e também no YouTube. Um abraço a todos vocês que nos acompanharam hoje. Obrigado mais uma vez a você pelo seu tempo, sua dedicação, que bondosamente cedeu o seu tempo em nos acompanhar. E fica o convite, participe junto conosco, trazendo o seu comentário, a sua sugestão, fazendo junto conosco a sua pauta. E aí faremos a pauta geral. Tá certo? Muito obrigado então, gente. Até a próxima edição do Pauta Geral. Um grande abraço para você. Obrigado.